Olá, residente, seja bem-vindo ao Oncortopedia Online. Nessa apresentação eu vou mostrar para vocês o sistema de estadiamento dos tumores ósseos mais importante para a prova de título da SBOT. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir encarecidamente, clica aqui nesse botão embaixo de curtir e compartilhe esse vídeo com seus colegas de residência que você acha que vão tirar proveito desse conteúdo na preparação para a prova. Isso ajuda bastante a gente prosseguir nessa iniciativa de se dedicar à gravação desse conteúdo para te ajudar. Então, fica o meu pedido e vamos lá. A gente vai falar aqui sobre o sistema de estadiamento de Hennequin para os tumores ósseos. Mas antes disso, vou lembrá-los que a avaliação dos tumores ósseos, ela inicia na anamnese, exame físico, seguida pela solicitação dos exames de imagem e que a biópsia é a última etapa do diagnóstico. A gente está falando isso aqui frequentemente, é importante que isso fique na cabeça para que não ocorram desvios dessa rotina que pode tanto prejudicar o paciente na prática clínica quanto o seu desempenho na prova oral, tá bem? Essa dica eu sempre dou, não é nem o tema dessa aula, mas não se precipite em olhar um caso na prova oral e acertar o diagnóstico. Você vai ter tempo para descrever a imagem, solicitar os exames, estadiar o paciente, indicar a biópsia e subsequentemente, no prosseguimento da avaliação, você terá o diagnóstico, tá bem? Então, o estadiamento dos tumores ósseos consiste em a gente determinar a extensão efetiva da doença através da biópsia e exames complementares. Os exames complementares devem ser utilizados, a gente já mencionou na aula de avaliação por imagem, são a radiografia, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea. E o sistema de estadiamento que você deve saber para a prova é o sistema de Hennequin. Esse não é um único sistema de estadiamento para tumores ósseos, mas ele dá origem a todos os outros, tá bem? E é o que o ortopedista geral precisa saber. Então, se você ouvir dizer o sistema de estadiamento da JCC, ele é muito semelhante, mas a gente não vai colocar aqui para não te confundir, porque o estadiamento de Hennequin é suficiente para você ter êxito tanto na prova oral quanto nas questões múltiplas escolhas. Esse é o que realmente importa. Então, esse sistema ele foi descrito por Hennequin lá em 1980. Se você tiver interesse, você pode ir atrás do artigo original. E são dois sistemas utilizados de forma independente para os tumores benignos e um outro utilizado para os tumores malignos. Então, começando pelo sistema de estadiamento dos tumores benignos, de acordo com Hennequin, ele é dividido em B1, B2 e B3. Observe que a letra B, maiúscula, seguida pelo numeral em arábico. Então, todo tumor benigno vai começar com B. 1, 2 ou 3 em arábico vai determinar se o tumor é latente, ativo ou agressivo. Então, B1 latente, B2 ativo, B3 agressivo. Esse estadiamento ele é baseado apenas na radiografia. Você consegue, muitas vezes, com uma única radiografia, estadiar a neoplasia benigna de acordo com Hennequin, porque a latência, a atividade e a agressividade vão ser obtidas através de parâmetros radiográficos. Então, vamos lá. Tumor latente, de acordo com Hennequin, B1 é aquele localizado intraósseo com esclerose ao redor. Então, se você tem que guardar uma palavra para o B1, é esclerose. B1, latente intraósseo com esclerose ao redor. B1, latente esclerose. Isso que importa. B2 é um tumor ativo. Ele afila, mas não rompe a cortical. Então, B2, ativo, afila, mas não rompe a cortical. Então, B2, afila. B1, esclerose. B2, afila. E B3 rompe. Tumor ósseo benigno agressivo é estadiado como B3. Ele não só afila, ele rompe, ele destrói a cortical. Então, B3, ruptura. B1, latente, esclerose. B2, ativo, afila. B3, agressivo, rompe a cortical. Então, é fácil. Vamos agora, no final, a gente deixa
o treinamento. Vamos agora para os tumores malignos. Os tumores malignos é muito simples, complica pouca coisa, mas tem alguns parâmetros a mais a serem considerados. Agora são 3 parâmetros a serem avaliados. Tá? É o grau histológico, isso é obtido na biópsia. É o patologista que nos determina o grau histológico de acordo com pleomorfismo nuclear, figuras de mitose, atipias nucleares, atipias celulares. Então, uma informação que a gente obtém da biópsia. O tamanho, a gente consegue avaliar bem na ressonância magnética, e aqui, apesar do termo tamanho, na verdade é extensão. É extensão intra ou extracompartimental, não é o tamanho em centímetros, não é a dimensão exata da neoplasia. É se o tumor está localizado intra ou extracompartimentalmente. É se ele se estende ou não para fora do compartimento. E o compartimento aqui em questão é o compartimento ósseo, não é o compartimento fácio-muscular da anatomia que você está acostumado. Então, intracompartimental é intraósseo, extracompartimental é extraósseo. E a presença de metástase, que é o principal fator prognóstico dos tumores ósseos malignos. Então, esse sistema de estadiamento, ele contempla os 3 principais fatores prognósticos das neoplasias ósseas malignas. Então, estão aqui. Lembrando que a metástase é o principal. Se existe metástase, atingiu o nível máximo do estadiamento, o pior prognóstico é grau 3. Então, vamos ver como isso se divide. Grau, tamanho e presença ou não de metástase de acordo com o estadiamento de Hennequin. Tumor de baixo grau é considerado Hennequin 1. Vejam agora que o algarismo é romano. Lá nos tumores benignos era em arábico, agora é em romano. Então, 1 para baixo grau. A e B se é intra ou extracompartimental. O alto grau vai ser 2. Então, se o tumor é de baixo grau, a gente confere a numeração 1. Se ele é de alto grau, 2. Se ele é intracompartimental A, se ele é extracompartimental B. Então, fica simples. Baixo grau, intra ou extracompartimental. Alto grau, intra ou extracompartimental. Aqui a gente tem um exemplo de um sarcoma de Ewing, intracompartimental. Vejam que a lesão é toda intraóssea, aquele hipersinal na medular do fêmur. Mostra isso, sem extensão para partes moles. E a diferença, um outro sarcoma de Ewing, extracompartimental, se estendendo para fora do fêmur, um exemplo do alto grau extracompartimental, sarcoma de Ewing 2B. E a presença de metástase confere o pior prognóstico, coloca o estadiamento em nível máximo, 3. Então, 3 consiste na presença de metástase. De acordo com o estadiamento de Hennequin, não há diferenciação se a metástase é pulmonar, se a metástase é óssea. Existem outros sistemas de estadiamento que contemplam isso, dividem até esse 3 em A e B, mas que não vem ao caso para a prova de título da SBOT. Então, a gente não vai se aprofundar nisso. Então, fica assim o estadiamento: baixo grau A e B, intra ou extracompartimental, alto grau A e B, intra ou extracompartimental, e a presença ou não de metástase. Então, agora vamos praticar. Temos aqui exemplo de 3 neoplasias benignas, que a gente vai ter que determinar o estadiamento delas. Antes disso, vamos fazer um exercício, vamos descrever a radiografia. Na primeira radiografia, a gente está vendo uma lesão lítica excêntrica na metáfise distal da tíbia, com esclerose ao redor, muito bem delimitada. Vejam o termo que eu usei, esclerose. E esclerose caracteriza o tumor benigno latente, Hennequin B1. Nesse caso, é um fibroma não ossificante. Então, fibroma não ossificante com esclerose ao redor, Hennequin B1. Esse outro caso, também uma lesão lítica, agora na metáfise proximal do húmero. Lesão lítica resultando em afilamento da cortical. Portanto, de acordo com o sistema de estadiamento de Hennequin, corresponde a uma neoplasia benigna B2. B de benigno, 2 porque afila a cortical, portanto, é uma neoplasia ativa, B2 ativo. E por fim, nesse caso aqui é o cisto ósseo simples. E por fim, uma lesão lítica metaepifisária na extremidade distal do fêmur, que rompe a cortical lateral do fêmur. Então vejam que eu falei, ruptura da cortical. Ruptura da cortical caracteriza
o estágio B3 de Eniken, que compreende os tumores benignos agressivos. Então, tumor de células gigantes, benigno, agressivo, B3. Vamos então para o gabarito. Isso aqui, ó, B1, B2, B3. B1, um fibroma não ossificante com esclerose latente. B2, um cisto ósseo simples com afilamento da cortical. B3, um tumor de células gigantes com ruptura da cortical. Temos mais um exercício aqui agora com os tumores malignos, um osteosarcoma clássico, a gente recebeu osteosarcoma clássico na biópsia. Osteosarcoma clássico central, osteosarcoma intramedular, de alto grau, são de alto grau, como o próprio nome já diz. Então, de acordo com o estadiamento de Eniken, alto grau, 2. Vamos determinar se é intra ou extracompartimental. A extensão para a parte mole, já visível na radiografia, a gente está nem vendo a ressonância, mas a gente já está vendo. Extracompartimental, está indo para fora do osso. Então é 2B. Osteosarcoma paroxial. Osteosarcoma paroxial, a gente tem uma aula só de osteosarcoma paroxial. Você vai ver lá que ele é sempre de baixo grau, desde que não haja desdiferenciação. Então, geralmente, ele é de baixo grau. Então, é 1. O grau histopatológico, 1. Se estende, ele é da superfície óssea, então ele sai do compartimento ósseo. Baixo grau 1, extracompartimental B. O osteosarcoma telangiectásico, ele é um osteosarcoma de alto grau, portanto, 2. Se não há metástase, a gente só vai avaliar se ele é intra ou extracompartimental. Viram que nos exemplos, todos eles a gente considerou estadiamento porque não havia metástase. Aqui uma situação interessante, que numa prova múltipla escolha, podem pedir para você estadiar um sarcoma de Ewing e não te mencionar o grau histológico, o que não é necessário, porque o sarcoma de Ewing sempre é de alto grau, portanto, sempre vai ser 2, alto grau. Você vai ter que determinar se é A ou B, intra ou extracompartimental, ou se há ou não a presença de metástase. Então, a questão não precisa te dar isso, não precisa dizer necessariamente se é alto ou baixo grau, porque o próprio nome já disse. Sarcoma de Ewing é sempre de alto grau. Então, ele vai ser, no mínimo, 2. Nesse caso, A, porque não tem metástase, e é intraósseo, 2A. Então, esse é o sistema de estadiamento que vocês devem usar. Foquem nesse sistema, não se dispersem em outros sistemas, outras formas. O de Eniken vai ser suficiente para você acertar qualquer questão relacionada a estadiamento dos tumores ósseos. Então, espero que vocês tenham feito um bom proveito desse conteúdo. Um abraço e até a próxima.